Oi. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é André. Essa é a minha primeira... Tô nervoso, tá vendo? Essa é a minha primeira palestra aqui do Ponto de Luz. É a minha primeira palestra em geral. Então, só quero dizer que eu não tenho autoridade nenhuma. Eu só sou um aluno, né, da doutrina espírita. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pouquinho do estudo que eu fiz nessas últimas semanas sobre um tema que eu acho super bacana, que traz muita clareza, né, para o espírito. Que esse tema é o fim do sofrimento. Uma coisa que eu acho que todos nós queremos. Mas antes de falar do fim do sofrimento, precisamos definir o que é sofrimento e também ver a origem desse sofrimento. Né? Porque falar de um tema, de um conceito, precisamos de uma definição. Então, o sofrimento, simplesmente, é o desequilíbrio emocional que surge dentro de nós quando reagimos para a dor inevitável da vida, com pensamentos e sentimentos fora de alinhamento com o amor e a paz de Deus. Então, é reagir para a dor fora de alinhamento com amor, sentimentos e pensamentos fora de alinhamento. Então, por exemplo, quando a gente está sofrendo, né, o que a gente pensa? O que a gente sente? A gente pensa, nossa, coitado de mim, por que isso está acontecendo comigo? Ai, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sabe, e esses pensamentos são de frustração, rebeldia, revolta. É porque a gente está rejeitando a dor, né? Se Deus faz tudo para o nosso bem, por que nós vamos rejeitar a dor que Ele põe na nossa vida? Então, pelo outro lado, como é que alguém está passando por uma enorme dificuldade, por muita dor, mas não está sofrendo? Como que eles pensam? Como que eles sentem? No livro Há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, que conta a história, né, do Emmanuel, quando ele era um senador romano, ele tinha uma esposa chamada Lívia, que converteu-se ao cristianismo para seguir Jesus, foi condenada para a morte no Coliseu, atacada por leões, né? E no livro, como que ela responde nesse momento na morte, de dor, né, violenta? Fala lá que procurando com amor ver o esposo dela na sacada ao lado do imperador, para ter essa última imagem na alma de amor, e também com a imagem de Jesus crucificado no fundo da alma dela, diz assim, que inundava de emoções serenas o seu pobre coração dilacerado no minuto supremo. Inundava de emoções serenas. Imagina você está num estádio com milhares de pessoas celebrando a sua morte, com animais enormes vindo para te atacar com violência selvagem. Alguém de nós aqui, eu sei que eu não conseguiria, alguém de nós aqui conseguiria contemplar o sacrifício de Jesus por nós nesse momento? A gente ia conseguir achar essa paz no coração e na alma em frente de uma dor tão enorme? E esse exemplo da Lívia, eu acho que ilustra perfeitamente o que é passar por dificuldade sem criar sofrimento, sem criar angústia, porque ela estava alinhada com o amor de Deus. Ela aceitou a dor do momento, sabendo que era tudo na vontade de Deus, com amor e com paz. Então, nós sabemos que nós criamos o próprio sofrimento, com os pensamentos e com as emoções. Então, se nós criamos o sofrimento, o que o sofrimento cria em nós? A Joana de Ângeles diz que o sofrimento cria doença. No livro Plenitude, no capítulo 2, ela diz: a doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional do espírito. Ela continua: os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença. A conduta moral e mental dos homens
quando cultiva as emoções da irritabilidade, do ódio, do ciúme, do rancor, das dissipações, impregna o organismo, no sistema nervoso, com vibrações deletérias que bloqueiam áreas por onde se espraia a energia saudável, abrindo campo para a instalação das enfermidades, graças à proliferação dos agentes viróticos degenerativos que lhes se instalam. Então, com a nossa conduta moral, emocional, fora de alinhamento com o amor, de frustração, irritabilidade, revolta, nós abrimos a porta, porque nós fechamos a porta para a saúde e abrimos a porta para a doença. Porque os nossos corpos estão cheios de vírus, cheios de bactéria. Tem mais célula de bactéria no nosso corpo que célula humana mesmo. Então, quando nós bloqueamos a saúde, nós abrimos a porta para essas bactérias, para essas viroses proliferar e nos criar doença. Então, já que as doenças do corpo e da mente têm origem nas nossas emoções, quando a gente está fora de sintonia da energia do amor, fora de sintonia de Deus, nós bloqueamos a saúde, e já que criamos o próprio sofrimento e também a própria doença, também é nossa responsabilidade de corrigir o jeito que pensamos e o jeito que sentimos sobre os acontecimentos da vida, sobre a dor, para viver em equilíbrio e saúde. E sabendo o que é sofrimento, agora temos que ver de onde vem o sofrimento, quais fatores dentro de nós cria o sofrimento pelos pensamentos, pelas emoções. Pela lei divina e o livre-arbítrio, nós criamos o nosso próprio destino, com as nossas decisões e as nossas ações. E também criamos as consequências na nossa vida pelos erros e as faltas. Essa é a lei da causa e efeito. Então, quais são as consequências dos nossos erros? É a aprovação e a expiação. De novo, no livro Plenitude, a Joana de Ângeles diz, no capítulo 3, que a aprovação é a experiência requerida ou proposta pelos guias espirituais antes do renascimento. E a expiação são impostas irrecusáveis por constituírem a medicação eficaz, a cirurgia corretiva para o mal que se agravou. Então, olha a diferença. A aprovação é proposta pelos guias espirituais. A expiação é irrecusável, Então, qual que é a diferença essencial aqui? A Joana de Ângeles diz: enquanto as provações constituem forma de sofrimento reparador que promove, as expiações apenas restauram o perdido, reconduzindo o delituoso à situação em que se encontrava antes da queda brutal. Então, se nós vamos visualizar, se a nossa conduta está nesse nível aqui, a provação nos ajuda a subir, a crescer, enquanto a expiação, depois que caímos, nos ajuda a voltar onde a gente estava antes. E então eu chego à pergunta: por que temos expiações? De onde vêm as expiações? Porque nós já ouvimos que a aprovação é proposta pelos guias espirituais. Então, de onde vêm as expiações? A Joana de Ângeles diz que a expiação vem da nossa própria consciência. Ela diz: cada ser vive com a consciência que estrutura. A consciência não perdoa no que concerne a deixar no crime perpetrado. O seu perdão se expressa mediante a reabilitação do infrator. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que o padece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Então, é nossa consciência que, pelo livro Ação e Reação, do André Luiz, é definido como a semente de Deus que foi plantada no nosso espírito e conforme com as leis divinas, que cobra de nós a reparação dos nossos erros em nome da justiça divina. Então, a nossa consciência
nos cobra a fazer o bem para limpar o mal que já fizemos. Mas você deve estar pensando, André, você acabou de falar que sofrimento vem de agir fora de alinhamento com amor. E expiação traz sofrimento, mas expiação nos conduz a agir em amor para limpar o mal. Então, qual que é? A Joana de Ângeles explica que expiação sozinha não é sofrimento. Expiação é dor que nos traz o amor. Mas o sofrimento, ela diz que, por sua vez, o remorso e o arrependimento das ações infelizes, a tristeza e os desgostos delas derivados, constituem fatores mentais dissolventes que se instalam nas engrenagens da alma, provocando distúrbios psicológicos, fisiológicos e morais de demorado curso. O arrependimento, puro e simples, se não acompanhado da ação reparadora, é tão inócuo e prejudicial quanto a falta dele. E assim o complexo de culpa é igualmente danoso, porque não soluciona o mal praticado, sendo ademais responsável pelo agravamento dos seus maus resultados. Então o que ela está tentando dizer? É que o sofrimento vem quando a gente sente essa culpa, sente esse arrependimento, e em vez de agir no bem para limpar o mal, a gente fica só aqui, nossa, por que eu fiz isso? Eu sou uma pessoa horrível, eu não mereço amor nem nada. Aí você fica só olhando para si, com falta de amor por você mesmo, com falta de perdão por você mesmo, e não tenta fazer o bem. Fazendo o bem que é em alinhamento com o amor. Olhando para você mesmo e sofrendo não é em alinhamento com o amor. Né? Então, a Joana de Ângeles continua, porque expiação, provação, isso é tudo coisa do passado e coisas atuais. Sofrimento também vem da nossa conduta hoje e agora. Ela diz. Oi. Muitas vezes as pessoas estão passando por uma prova de expiação, ela sofre com resignação, porque no fundo, no íntimo, sabe o que foi que aconteceu, sabe o que foi feito, sabe o que foi a proposta lá em cima antes da reencarnação. Então ela sofre com resignação. E isso ela chega mais a se alinhar com o amor, quando ela está resignada com aquilo que está passando. Exatamente. Em vez de sentir revolta, em vez de lutar contra a expiação, a pessoa já vê, ó, eu estou passando por isso por causa de outra coisa que eu fiz, eu mereço, né? Porque é a nossa consciência que fala, ó, você fez coisa errada, você tem que pagar o seu débito com Deus, com a pessoa que você machucou. Exatamente. A Joana de Ângeles continua. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, que é a provação e expiação, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita a escolher o melhor para si, em detrimento do seu próximo. Esta atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, que o aturdem na área das aspirações e se condensam em formas de aflição, sofrimento. Esses fenômenos psicológicos no campo do comportamento propiciam emoções perturbadoras, tais como o desejo, o ofuscamento, o ódio e a frustração. Então o desejo nos traz sofrimento porque nada consegue satisfazer completamente. O ofuscamento traz sofrimento quando nós comparamos um com o outro e pensamos que nós somos maiores do que eles, superiores, até inferiores. Nossa, aquele cara é tão melhor do que eu, nem posso olhar para ele. A frustração traz sofrimento quando temos ideias altas de auto-merecimento, fora da realidade. E o ódio traz sofrimento por um amor não atendido, não requerido, e se disfarça como irritação, ansiedade e revolta. E essas emoções desequilibradas são em torno geradas por pensamentos desequilibrados. Pensamentos desequilibrados são gerados por crenças desequilibradas. Né? Então, o desejo acredita que algo material do mundo
é que pode satisfazer a alma. O ofuscamento acredita que a glória terrestre tem algo a ver com o nosso valor como ser humano e como criação de Deus. O ódio acredita que se não ganhamos exatamente o que queremos, tem algo errado com a vida. Não devia ser assim. A frustração acredita que somos merecedores de tudo o que queremos no momento que queremos. E tudo isso é completamente errado. É fora da realidade, é fora da verdade de Deus, que nós somos os filhos deles e é a vontade de Deus que criou tudo isso, que nos criou e que nos caminha, né? Então, para resumir, qual que são as origens do sofrimento? São as crenças imprecisas, fora da verdade, e é a nossa consciência. E a Joana de Ângeles, para resumir, fala: na raiz de qualquer tipo de sofrimento, sempre será encontrado como seu ator o próprio Espírito, que trocou o mecanismo do amor pela dor. É quando a gente começa a focar mais na dor, revoltar contra a dor, em vez de focar no amor nesse momento de dor. Então, finalmente chegamos no fim do sofrimento. Como que a gente acaba com tudo isso? No meu estudo da Joana de Ângeles, nesse livro Plenitude, eu encontrei 3 passos para acabar com o sofrimento. Mas primeiro eu quero compartilhar uma mensagem dela, que ela diz: quando alguém se liberta do lixo mental acumulado pela ignorância e pela futilidade, começa o seu reestabelecimento espiritual. E toda uma atividade nova se lhe apresenta favorável, abrindo-lhe espaço para a saúde. Então nós precisamos limpar o lixo mental, essas crenças, esses pensamentos, essas emoções. Então o primeiro passo é a análise. A Joana de Ângeles diz: faz uma análise meticulosa dos fatores que levaram à ação reprocável, examinando outras alternativas que não foram utilizadas e que não teriam produzido efeitos negativos, para depois predispor-se à oportuna reconsideração da atitude, liberando-se a desconfortável injunção de culpa conflituosa. Então aí nós achamos de novo a culpa que está nos trazendo sofrimento, porque nós não estamos agindo em amor seguindo a culpa. Então ela fala: pensa o que dentro de você fez você agir daquele jeito, que machucou a outra pessoa, ou que machucou a si mesmo. Examina o que você poderia ter feito diferente. E depois de tudo isso, fica vigiando por oportunidades de agora agir diferente, de fazer o bem e de ser diferente. O segundo passo, auto-perdão. A Joana de Ângeles diz: a perfeita consciência do auto-perdão não se apoia em mecanismos de falsa tolerância para com os próprios erros, que seria negligência moral. Antes representa uma clara identificação de crescimento mental e moral. Então, nos perdoar não é falar: eu fiz errado, e daí? Talvez eu faça melhor na próxima, sabe? Não. Ela diz que se perdoar é sabedoria. É uma indicação que você está crescendo. Porque quando você se perdoa, é só possível quando você sabe o que foi errado e o que vai ser diferente da próxima vez. Porque, igual ela falou antes, a consciência não perdoa, só se a pessoa se reabilita. Ela continua: o auto-perdão ajuda o amadurecimento moral, porque propicia clara visão da responsabilidade, levando o indivíduo a cuidadosas reflexões, antes de tomar atitudes agressivas ou negligentes, precipitadas ou contraditórias no futuro. Então, depois que nós nos perdoamos, abre aquele espaço, né, de pensar antes de agir, pensar antes de falar, pensar antes que a raiva nos toma conta. Espera aí,
eu estou em amor, eu estou em paz, eu já me perdoei, eu também preciso perdoar essa pessoa. Que é o que ela fala. A vida são as incessantes oportunidades que surgem pela frente, jamais os insucessos que ocorreram no passado. Assim, libertar-se do acontecimento negativo, qual madeira podre que se arremessa nas águas do rio do esquecimento, é a atitude de saudável sabedoria. A gente tem que jogar tudo esse insucesso, todo esse mal que já fizemos para o esquecimento, depois que nós analisamos, porque nós precisamos olhar para frente, de fazer o bem na frente, nas oportunidades, no futuro, no agora, porque senão nós vamos ficar perdidos no passado, perdido na culpa, perdido no arrependimento e sofrendo. Terceiro passo é o amor. O amor, né? Sem sofrimento é agir fora de alinhamento com o amor. Então, entrar em alinhamento com o amor acaba com o sofrimento. E ela diz que amor pelo próximo só começa com auto-amor. A compaixão por si mesmo, amor a si próprio, faculta a visão realista, sem agressão, dos objetivos da existência terrena, impulsionado a compaixão pelo seu irmão, amor ao próximo, solidarizando-se com a sua luta e dando-lhe a mão amiga, a fim de sustentá-lo ou erguê-lo para que prossiga na marcha. Então, só quando nós amamos a nós mesmos, que nós reconhecemos o que é amor, o que é perdão, que nós podemos dar para o outro. Igual Jesus falou, ama o próximo igual você ama a si mesmo. Mas se nós não amamos a nós mesmos, se nós olhamos no espelho e pensamos, nossa, eu odeio esse cara, pessoa ruim, que não merece nada, sabe? Como que nós vamos olhar para os outros? Não é? E em outra passagem de outro livro, que chama Auto-Amor e Outras Potências da Alma, pelo Espírito Dias da Cruz, eu achei umas mensagens muito bonitas. Ele diz, auto-amor, a luz da imortalidade da alma. Olha só, auto-amor, a luz da imortalidade da alma. Transcende a busca e conquista de prazer para si mesmo, configurando-se como um movimento real da reconexão da criatura que aprende a amar e servir, perdoar e passar, prosseguindo nas lutas reeducativas, provação e expiação, na certeza de que tudo está certo e adequado para aquele que é humilde e conectado à fonte de eterno amor. Exatamente igual a Conceição estava falando, resignação, que tudo está certo. Você está em dor, parece que está tudo indo errado, mas dentro de você, você tem fé, você está humilde, você sabe que tudo está certo, que Deus te ama. Dias da Cruz continua. O amor que cura é o amor que resgata a dignidade humana, oferando ao espírito imortal a reconexão com o sentido de valor essencial que lhe é inerente. A criatura não é digna porque merece. O Filho de Deus é digno porque existe. Olha só, o Filho de Deus é digno porque existe. Porque é um sopro de amor de Deus na eternidade, criado num momento de perfeição, no amor, para o amor e pelo amor. Olha só que passagem linda. Que, quando a gente nos culpa, quando a gente fica agarrado no arrependimento, a gente pensa que nós não merecemos ser perdoados. Nós não merecemos nada bom na nossa vida porque nós fizemos o errado. Mas está dizendo aqui que amor nós merecemos só porque nós existimos. Que Deus nos criou em um sopro de amor, dentro de amor, pelo amor, que Deus é amor e nós somos amor, porque Deus é a nossa essência. Igual o André Luiz diz que a consciência é a essência de Deus dentro de nós. Então nós temos a essência de Deus, que é o amor dentro de nós, e nós merecemos tudo que Deus tem para nos dar, porque nós somos dele. Continuando, o amor que cura é aquele que faz o Filho de Deus reconectar-se com a essência mais profunda,
reconhecendo que vibra em si a divindade do Criador, na criatura, a fazê-lo merecedor de toda realização, plenitude e paz interior. Exatamente o que eu acabei de falar. Que a nossa essência é de Deus, e reconhecendo isso dentro de nós, nós abrimos os olhos pelo nosso merecimento de paz, de amor, de plenitude. E como uma lição prática, o dia de cruz nos fala: independente do momento presente, estamos cercados pelas circunstâncias construídas, escolhidas e atraídas por nós mesmos no passado para o nosso crescimento pessoal, na reparação das faltas e na semeadura do bem. De novo, expiação, provação, causa e efeito. Então ele diz: acolha quem tu és, aceita quem pode ser, mas não se limite nessa condição. Trabalhe por ampliar tua própria consciência e virtude, permitindo à vida e a Deus servirem-se de ti para o bem do teu próximo e para teu próprio bem. Então não é para parar pensando: eu mereço amor, é só isso mesmo. Não. Trabalha a virtude, trabalha a humildade, trabalha a servir a Deus para o bem dos outros e para o seu próprio bem. Ele diz: entra para dentro de ti mesma e ouve-lhes as impressões e sugestões na acústica da tua alma, por meio da oração e da reflexão sinceras a respeito dos ideais superiores da vida. O amanhã é promessa e será promissor na medida de tua própria decisão e investimento no bem e na humildade, permitindo que se cumpra em ti a vontade do Senhor. Então nós merecemos o amor, mas para cumprir a nossa missão, para fazer prazer a Deus, para trazer prazer à nossa própria alma, nós temos que investir na humildade, no bem, cumprindo a vontade do Senhor, em oração, pedindo a Ele para nos mostrar o caminho. Então, em resumo, os 3 passos. Analisa o que dentro de você te levou a fazer o mal, o que você poderia ter feito diferente, e se dedica a vigiar para tomar essa nova atitude e novas ações a próxima vez que a situação retorna. Agora que já comprometeu a ações e atitudes renovadas, perdoa a versão de você que falhou e esquece o que aconteceu. Aceita que foi isso mesmo, porque você era ignorante e não soube fazer melhor. Porque se você soubesse fazer melhor, você teria feito, não é? E foca nos passos do céu em frente de você, de fazer o bem. Olha para frente e não para trás. Faz o bem. E, finalmente, ama a si mesmo. Aceita os seus defeitos. Para de rejeitar as partes de você que você não gosta. Tenha fé que tudo está certo na vida, que Deus está encaminhando você para o seu próprio bem. Lembra que a sua essência é de Deus, que você é merecedor de amor e paz pelo simples fato que existe. Cuida da sua saúde. Escuta música que te faz feliz, de vibração alta. Procura coisas ao redor para agradecer a Deus que você tem, que essa é a sua vida. Esses são os 3 passos. Então, em conclusão, eu só quero deixar você com mais 2 coisas. Primeira coisa é que antes de sair daqui hoje, eu quero que você pense em uma só coisa que você pode começar a fazer todo dia para praticar o alto amor e o alto perdão. Porque é uma prática, não é uma coisa que acontece uma vez. Eu me perdoei, agora eu estou livre. Não, é todo dia. Você tem que analisar, perdoar, amar. Então pense em alguma coisa que você pode fazer. Escutar música, sentar em contemplação e orar, dançar um pouquinho, sabe? Se acolhe. E a segunda coisa é que agora em diante, já que todos nós foram expostos à verdade aqui, temos a responsabilidade de usar. E temos 2 escolhas. Porque sem falta e sem dúvida, o amor infinito e a justiça divina de Deus vai nos encaminhar para a perfeição e a pureza espiritual. Porque esse é o destino de todo espírito.
Talvez vai demorar 10 bilhões de anos ainda, mas vai acontecer, esse dia vai chegar. Então, nesse caminho, temos duas escolhas. Esse caminho de dor, prova e expiação, nós podemos caminhar com ódio, com frustração, com rebeldia, criando o nosso próprio sofrimento que nunca acaba, ou podemos andar esse mesmo caminho de dor, prova, expiação, com amor, com autoconhecimento, com perdão e com a paz de Cristo. E essa escolha não é feita só uma vez. Temos que renovar a nossa intenção de andar em amor todo dia, em quase todo momento, porque a força dos nossos hábitos que nós criamos em sofrimento e os nossos hábitos de sofrimento vão sempre estar tentando nos puxar para trás, sempre. Então, faça a escolha agora. Faça a escolha hoje, amanhã e todo dia de pôr amor, paz e harmonia em frente de tudo. Que assim seja. Amém. 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 Obrigado. Acabou cedo, tá? Acabou cedo? Acabou. Não, acabou cedo, desculpa. Aqui. Eu pensei que quando eu pratiquei em casa, deu 45 minutos. Então, tem perguntas? Vocês querem conversar um pouco sobre o assunto? Alguém tem um comentário? Quer compartilhar alguma coisa? Se alguém quiser complementar, né? A gente está hoje. Não, você quer que eu me ajude? Não, a gente pode ir, porque Fazer eu, na universidade, eu estudei para ser professor, né? Então, eu estou acostumado eu estou aqui na frente, vocês estão aí, vamos conversar, talvez, se vocês têm pergunta, eu posso também fazer pergunta, para ver se vocês prestaram atenção. Faz? Tá bom, então, aqui. Tá bom, qual que é a diferença, então, entre provação e expiação? Alguém sabe? Pode me dizer? Expiação. A diferença entre provação e expiação. Expiação é que você tem que passar, é uma dívida que você está resgatando. E provação é as coisas naturais da vida que você passa no dia a dia para evoluir. É o que acontece, né? O que acontece no dia a dia, essa é uma provação. E é como eu falei, na questão de expiação, é aquilo que você já traz do plano espiritual, os seus acordos que foi feito lá em cima, e você chega aqui e você tem assim, um pouco de consciência do que está se passando, né? E você sofre com resignação. Tem muita gente que diz assim, eu sei porque que eu estou passando, não vou reclamar de Deus, eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu sei, isso é uma expiação, uma coisa, uma escolha minha, né? Porque, graças a Deus, Deus nos dá o véu do esquecimento quando a gente reencarna, né? Para que a gente não lembre do que foi feito, mas no seu íntimo você sabe. Então, sofrer com resignação. A expiação pode ser uma coisa kármica, né? Kármica. São consequências kármicas, né? Exatamente. Você vai ter que ir apagando, pagando e se resignando com o que você fez no passado, que você nem sabe o que foi. Nem sabe o que foi. É igual o Carlos falou, são dívidas que nós estamos pagando, né? Lembrando bem que antes de encarnar, né, a gente passa pelo plano, né, reencarnatório. E nesse plano a gente concorda, né, com muitas coisas, né? Tudo bem que a gente depois, Deus nos dá o véu do esquecimento, mas lá na nossa consciência a gente traz isso, né? Você concordou em passar por isso, tanto é que a gente tem o orgulho, né? Não, pode me dar isso, pode me dar aquilo, me deixa sem um braço, me dá isso, coisa que a gente acha que a gente, né, vai suportar tudo aquilo, mas a partir do momento que a gente está aqui encarnado na carne, é outra história, né? Aí a gente começa, a primeira dorzinha, você já reclama, já se revolta, porque eu não quero passar por isso, o que eu fiz? Exatamente. A gente concordou lá. E esse é o sofrimento, né? A revolta é a rebeldia. E um dos detalhes que a Joana de Ângeles nos trouxe do livro dela, que eu não incluí, é que a aprovação é o plano, né?
que faz com os mentores, onde eles olham, ó, você vai ter capacidade de fazer isso, você vai ter tal recursos, e a chance de você conseguir vitória sobre essa prova é alta. Enquanto a expiação é coisa de dívida que muitas vezes pode ser do corpo, igual talvez alguém que nasce com uma doença, né, no coração, ou talvez, sem um braço, ou talvez desenvolve câncer do nada em certa idade, né, mas também pode ser expiação condições internas, né, porque expiação é a dívida cobrando de nós o bem para apagar o mal, ou tentar apagar o mal, né? Então, assim, a expiação e a aprovação tem essa grande diferença, que uma, também diz a Joana de Angelis, que a aprovação você pode até adiantar, pode falar, que nessa vida, você pode rezar, falar, nessa vida eu acho que eu não vou conseguir essa prova não, por favor, deixa para a próxima, ou adianta alguns anos, que não tem problema, eles não seguram isso contra você, mas a expiação, se Deus falou que é agora, você não pode fazer nada, você vai sofrer, você vai ter essa dor, e ela é imposta. Ela é imposta, e a única atitude para você passar por isso com menos dor é resignação, né? Tá bom, vamos ir para uma outra. Qual que são os 3 passos do fim do sofrimento? Alguém lembra? Se amar. Analisar, se amar e se perdoar. Isso mesmo. Você analisa o que foi de errado, por que você fez errado, né? Essa é super importante, porque analisar os fatores dentro de nós do que foi errado, por que nós fizemos isso, agora abre os seus olhos o que você tem que consertar, né? Igual com os meus pais, eu sempre perco a paciência com eles, porque eles gostam de me falar o que dizer, eles me tratam igual criança até hoje, então eu perdendo a paciência com eles é errado, eu tenho consciência disso. Então, analisando dentro de mim o que é que reage assim, que cria essa reação, eu vejo que é um sentimento onde eu sinto que eles não me veem como adulto, mas isso não é culpa deles, eles são os meus pais. Então, para mim não reagir mais assim, eu vejo dentro de mim que eu tenho que mudar o modo de eu olhar para mim mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Exatamente, que eu tenho que, quando eu olho no espelho, eu tenho que ver um adulto. Porque se eu vejo o que eu quero ver, se eu penso que eu sou o que eu quero ser, os pensamentos deles, as opiniões deles não vão me perturbar. Porque quando eu fico perturbado, porque eles me tratam como criança, então eu sinto como criança. Então isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito, né? Exatamente igual vai qualquer outro pensamento, qualquer outra perturbação emocional. A gente tem que analisar muito bem exatamente o que dentro de nós está criando essas reações, né? Igual eu falei aqui, os pensamentos e as crenças que criam as emoções perturbadas, né? Que desejo, acredita que alguma coisa material vai satisfazer a alma, que é errado. Igual eu penso que os outros têm que me ver como alguma coisa que eu não sinto que eu sou ainda, também está errado, né? Então nós temos que ver dentro de nós o que a gente está acreditando, o que a gente está pensando que está contra a realidade, que está nos fazendo sentir esses pensamentos e emoções que estão criando sofrimento na nossa vida, e esse sofrimento criando doença, né? Porque essas expiações também, eu já ouvi falar muito, e vocês também com certeza já ouviram falar, que alguém, né, que talvez fica com câncer na garganta, é porque eles passaram a vida inteira engolindo
as palavras, os sentimentos, não falou o que a alma queria falar, não diz o que eles precisavam dizer. Eles engoliram, então, virou câncer, né? E também de muitas outras formas. Essa perturbação energética cria doença. Tá quase acabando. Mais uma pergunta, então. Vamos ver. O que é a consciência? O que é a consciência? É a presença de Deus dentro da gente, né? Alguém quer levar um pouquinho mais além? Presença de Deus que faz o quê? Frear tanta coisa, né? Frear e... Fazer muita coisa. Tem alguma outra coisa? Alguém falando outra coisa? Mas é o nosso alinhamento. Pode falar. Não, o alinhamento com essa centelha de Deus, né? A gente tem responsabilidade, somos um, né? Seria nesse sentido. Exatamente. É a essência de Deus dentro de nós que nos cobra, né? Porque essa essência de Deus se conforma com as leis divinas, né? E uma das maiores leis divinas é a lei de causa e efeito. Então, a nossa consciência nos responsabiliza a nos cobrar do mal que fizemos. Então, se eu faço mal, por isso que eles falam que Deus vê tudo. Deus vê tudo, mas nós também vemos o que nós estamos fazendo. A nossa consciência não esquece de nada, não perdoa nada, só se a gente trabalha para reabilitar. Então, se eu estou andando na rua e eu vejo um cachorrinho e eu chuto ele, né? Talvez eu esqueça amanhã, mas a minha consciência nunca vai esquecer. Então, talvez... Consciência é Deus dentro de nós. Né? Exatamente. É o que vê tudo e que examina e te leva para a consciência, que põe isso para fora, naquele momento, exatamente, você vai viver o agora, com consciência. Como você falou, dar um chute no cachorro, poxa vida. Né? Mas, exatamente. Mas mesmo se eu faço isso, se eu chuto o cachorro, a minha consciência vai lembrar. E um dia eu vou ter que fazer algum bem para um cachorro ou para alguém que é dono de cachorro, alguma coisa assim. Para equilibrar. Para equilibrar, exatamente. Para equilibrar. Porque a nossa consciência, para ela ser limpa, nós temos que trabalhar. Temos que trabalhar para limpar a consciência. E isso que é a expiação. Expiação é nós trabalhando para limpar a consciência, para apagar as nossas dívidas com Deus, com o universo, com as pessoas, para que nós podemos viver em paz e harmonia. E se nós não rejeitamos a nossa consciência, se nós não rejeitamos as provas e as expiações, essa paz e essa harmonia chega bem mais rápido, bem mais rápido. Todos nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Alguns podem sim chegar mais rápido, com mais luz e mais paz e mais amor no caminho inteiro, se seguem os 3 passos e vivem com amor, com perdão e perseguindo a paz interior de Deus. Agora já deu tempo. Obrigado.